Você já sentiu que está preso em uma conversa que nunca deveria ter começado? Como se cada palavra fosse uma corda e cada silêncio um laço? Imagine um jantar de família. Um familiar te questiona sobre uma decisão importante da sua vida. Não de forma direta, mas com um comentário disfarçado de conselho, cheio de culpa. Nós só queremos o seu bem, mas você nunca nos ouve. E de repente, o clima muda. Você sente um peso, uma pressão invisível para se justificar, para se defender. Você sente a teia se fechando. Nesse momento, algo acontece. Enquanto você finge que tudo está sob controle, existem pessoas silenciosas moldando sua mente, distorcendo a realidade e sugando seu poder. Compreender os manipuladores é a única forma de retomar a autoridade sobre sua própria vida antes que seja tarde demais. Porque a realidade é que eles existem em todos os ambientes: trabalho, família, relacionamentos. Eles se alimentam da confiança alheia, usando palavras doces, silêncios estratégicos e culpa calculada. E se você não sabe como eles operam, você se torna o terreno fértil para que sejam os donos da sua realidade. Este vídeo é um manual de defesa, um guia para enxergar a teia antes de se enredar. Prepare-se, porque a sua liberdade começa quando você desmascara a manipulação. O manipulador conhece fraquezas, padrões e gatilhos emocionais. Ele não precisa de força bruta, ele usa psicologia. Cada gesto é planejado para gerar dúvida, medo ou dependência. E o primeiro passo para recuperar o poder é enxergar a teia antes de se enredar. A manipulação só funciona onde há entrega. E a sua entrega é o que te torna vulnerável. E o que você entrega é a sua paz, a sua sanidade e a sua dignidade. O manipulador não tem amigos, ele tem ferramentas. E você é apenas mais uma. Para identificar o manipulador, você precisa conhecer os seus sinais claros. O primeiro sinal é a culpa constante por erros que não existem. O manipulador tem uma habilidade impressionante de fazer com que você se sinta culpado por algo que não fez. Ele cria cenários que parecem naturais, mas são armadilhas. A sua ajuda foi inadequada. O seu conselho foi errado. A sua intenção foi mal interpretada. E, de repente, você se encontra em uma posição defensiva, tentando se justificar por algo que não fez. Essa é a primeira corda que ele joga em você. E se você morder a isca, ele o arrasta para sua teia. O segundo sinal é a distorção de fatos para se favorecer. O manipulador tem uma memória seletiva. Ele se lembra de tudo que o beneficia e esquece de tudo que o prejudica. Ele distorce fatos, cria narrativas e reescreve a história para que ele seja o herói e você o vilão. A sua verdade não importa para ele. O que importa é o seu poder. E se a sua verdade atrapalha o seu poder, ele a distorce para que se encaixe em sua narrativa. Essa é a segunda corda que ele joga em você. E se você não se atentar, você começa a questionar sua própria sanidade. O terceiro sinal é a promessa vazia seguida de retaliação sutil. O manipulador adora fazer promessas. Ele te promete um favor, um elogio, uma oportunidade, mas a promessa nunca é cumprida. E quando você o confronta, ele te pune de forma sutil. Silêncio, olhares de desprezo, comentários passivo-agressivos. Ele te faz sentir culpado por ter cobrado algo que ele prometeu. Ele te mostra que a sua necessidade é insignificante. Essa é a terceira corda que ele joga em você. E se você não se atentar, você se torna o seu refém emocional. Mas como se defender de tudo isso? O escudo mais poderoso é a autoconsciência brutal. Saber seus limites, aceitar seus erros sem se punir e, principalmente, separar opinião alheia de verdade absoluta. O manipulador ataca onde dói. Ele usa suas fraquezas, seus padrões e seus gatilhos emocionais contra você. Mas quando você conhece suas fraquezas, elas deixam de ser uma arma e se tornam um mapa. O controle emocional não é fraqueza, é a arma que mantém você fora do alcance deles. Em vez de revidar como um oponente infantil, use o poder da percepção. Pergunte, observe, registre. Use o silêncio como ferramenta. Retome a narrativa.
Um manipulador que percebe que você não pode ser moldado, perde interesse e controle. A sua força não é a sua raiva, mas a sua calma. A sua arma não é a sua voz, mas a sua atenção. O manipulador quer que você lute com ele, mas a sua maior vitória é não entrar na batalha. E o primeiro passo é não dar a ele o poder de te desestabilizar. O poder não é um gesto, é uma presença. E a sua presença não pode ser abalada se você tiver controle sobre a sua mente e as suas emoções. Isso é o que te torna inabalável. Quando você se conhece, você para de se explicar. Você para de se justificar. Você para de se defender. Maquiavel nos diria que no segundo em que você se defende, você admite que é fraco o suficiente para precisar fazê-lo. E nos jogos de poder, a percepção é a realidade. Se eles o veem hesitar, não enxergam uma vítima. Sentem o cheiro da presa. O homem que se defende se rebaixa. O homem que não o faz, força o mundo a defendê-lo. E você, meu amigo, precisa deixar que o mundo lute por você. Precisa deixar que o seu silêncio seja a sua voz e que a sua calma seja a sua arma. Essa é a fragmentação que te liberta da teia da manipulação. O verdadeiro poder é invisível. Você age sem precisar provar nada, mantém o controle da situação e dos próprios sentimentos. A manipulação só funciona onde há entrega. E quando você decide não entregar mais nada, o manipulador se torna impotente diante da sua autonomia. A lógica do controle é invertida. O que eles usam para te manipular, você usa para se proteger. O que eles usam para te desestabilizar, você usa para se fortalecer. O que eles usam para te humilhar, você usa para se elevar. Em vez de revidar como um oponente infantil, use o poder da percepção. Pergunte, observe, registre. Use o silêncio como ferramenta. Retome a narrativa. Um manipulador que percebe que você não pode ser moldado, perde interesse e controle. O que a maioria jamais compreenderá, mas que você agora entende, é que palavras não servem para esclarecer a verdade, mas para obscurecê-la. E quando alguém o ataca, eles querem que você entre na névoa, que lute em um campo de batalha criado por eles. Querem afogá-lo em explicações, porque quanto mais você se explica, menos certo parece. Em vez disso, deixe-os preencher o silêncio. Eles se perdem em suas próprias palavras, exageram, se repetem e começam a parecer desesperados. Você não disse nada, mas agora são eles que estão sob julgamento. Porque a multidão não está ouvindo o que está sendo dito. Estão observando quem está calmo e quem está abalado. Isso é poder social. E não vem de estar certo, vem de ser intocável. Preste atenção em como isso se aplica em ambientes profissionais e pessoais, porque aqui a tática se torna ainda mais perigosa. Numa reunião de negócios, alguém o mina. Não tenho certeza se essa estratégia foi bem pensada. Eles querem que você morda a isca. A maioria se inclina, explica, prova, fica nervosa. Mas você, como um estrategista, se recosta. Você espera. Talvez dê um leve sorriso. E se fala, não é uma defesa, é um redirecionamento. Vamos ouvir a sua estratégia. Agora o atacante tem que performar. A sala vira. De repente, eles estão sendo avaliados, estão sob pressão. O silêncio de quem tem confiança é uma acusação sem palavras. Em relacionamentos é ainda mais potente. Seu parceiro diz, "Você não se importa mais comigo?" A pessoa comum entra em pânico, valida o enquadramento emocional. A abordagem maquiavélica é diferente. Você não discute. Deixa o peso da acusação pairar. Então, com calma, responde, "Não é assim que o vejo." Curto, firme, sem explicação. Agora eles se sentem incertos, questionam o próprio tom. Você deteve o poder sobre o ritmo emocional, e quem controla o ritmo, controla o enquadramento. Existe uma tática ainda mais fria, e se você entender isso, estará em um nível de elite. Não apenas permaneça calmo, quando o acusado desapareça. Alguém o insulta. Não replique, não responda, não reconheça. Deixe sua ausência assentar como um espelho. Deixe-os se sentar no silêncio de serem ignorados. Isso os quebra. Eles percebem que você nem mesmo os considerou dignos de uma resposta.
Começam a gerar narrativas internas, destruindo a sua própria compostura. Por quê? Porque a pessoa comum sobrevive de validação emocional, mesmo em conflito. Se você tira isso, elas murcham, entram em parafuso. Tentam iscar uma resposta e a cada nova tentativa parecem mais fracas, mais obcecadas. Tudo enquanto você permanece perfeitamente imóvel. E é aí que você vence. Não porque provou algo, mas porque eles se destruíram tentando obter uma reação sua. Em vez de se defender, faça a acusação deles parecer um sinal de fraqueza. Alguém o chama de arrogante. Estranho como a confiança deixa as pessoas desconfortáveis. Alguém diz que você é manipulador? Apenas pessoas que não podem ser influenciadas dizem isso. Isso não são defesas, são afirmações de status. Elas dizem, você não pode me tocar. E esse é o cerne. O maquiavélico nunca implora para ser visto como bom. Ele desafia as pessoas a vê-lo como mau e anda mais altivo por isso. Quando você se recusa a se defender, algo acontece com seus inimigos. Eles ficam desequilibrados porque esperavam uma batalha e estão golpeando fumaça. Eles escalam, pressionam mais, ficam mais dramáticos. E quanto mais fazem isso, mais você se eleva. Por quê? Porque você fez eles executarem o seu próprio colapso. O mundo lhe ensina a defender sua reputação, mas Maquiavel viu a armadilha. Ele sabia que no momento em que você persegue a inocência, você admite a culpa. O verdadeiro estrategista nunca joga esse jogo. E, em vez disso, ele parece composto demais para ser abalado, elevado demais para se importar. E, lentamente, aqueles que tentam derrubá-lo começam a parecer instáveis, reativos, invejosos. Porque quanto mais você se defende, mais parece que precisa. Mas quanto mais você ignora, mais perigoso eles presumem que você é. A maior lição de Maquiavel não é sobre poder, é sobre imunidade. A força ainda reage. A imunidade nem mesmo reconhece o golpe. Esse é o ideal maquiavélico. Você não ganha a discussão. Você a encerra antes que ela comece, por não precisar respondê-la. Quando você não se defende mais, as pessoas param de vê-lo como alguém a ser julgado. Você se moveu além do tribunal da aprovação pública, e o único julgamento que importa é o seu. Deste ponto em diante, você não vive em defesa. Você vive em definição. Você define sua imagem, seu tom, seu silêncio. E as pessoas sentem isso. A certeza em seus olhos, a calma em sua postura, o perigo em seu silêncio. Você não está mais resistindo. Você está comandando. E é aí que a sala muda. A multidão fala menos, seus inimigos ficam mais quietos. Seu nome carrega peso. Não porque você lutou por ele, mas porque nunca o explicou. Se você chegou até aqui, se atravessou cada palavra e sentiu o peso delas, você não é apenas um espectador, você é um sobrevivente. Um sobrevivente do ruído incessante que nos ensina a implorar por validação. Você olhou para o abismo da percepção alheia e não recuou. E por isso eu o reconheço. Saiba que, mesmo neste silêncio, a sua jornada interna já começou. A semente da quietude foi plantada. A decisão de não mais se justificar está germinando em algum lugar profundo da sua consciência, e ela não morrerá.